Fala galera, tudo bem? Começando mais um Ice Talks. Hoje aqui ao meu lado, meu amigo Enzinho. E aí? Prazerzão Como é de que tá? novo, tamo aqui junto. Pô, é a dupla, né? A dupla, E hoje não voltamos. é com qualquer convidado, né? O convidado de peso, Hoje a gente já chega falando os os. mestres do jiu-jitsu. E cara, então sem mais delongas, vamos apresentar para o público de casa, né? Pessoal, estamos aqui hoje com o Rafael Xavier. Ah, muito obrigado por ter aceitado o Prazer, convite, meu Rafa. querido. Obrigado vocês pelo convite aí. Prazer estar com vocês aí. Rafa, monstro. Antes da gente começar, se você pudesse olhar ali pra câmera, se apresentar, falar Rafael, tá com suas filhas aqui, falar um pouco de você. Show. Bom, sou o Rafael Xavier, mais conhecido como Xavier. Sou casado, a Kari tá tendo 2 filhas. Meu hobby aí é fazer jiu-jitsu. Trago isso aí faz quase 20 anos aí na minha vida. Sou consultor técnico no centro automotivo em São Caetano, ali a Pneus Lopes. Então, basicamente aí é a O homem da minha vida, a minha luta, né? rotina. É o homem da luta. Legal. Cara, e é sensacional, Enzo. Só para o pessoal de casa, que eu já conheço o Xavier há bastante tempo já, então a gente tem um papo bem bacana hoje para desenvolver. E, ô Rafa, antes por a gente começar o papo, queria que você contasse um pouco de como iniciou sua caminhada cristã. Se você já nasceu em um berço evangélico, se não, como que foi seu testemunho de conversão? O pessoal de casa. Bom, não, eu era desse mundão doido aí, via em balada, fumava, bebia, e tava numa situação já de praticamente separado com a minha hoje esposa, né, minha namorada na época, e me falaram de um tal impacto de fogo. Impacto de Caramba. fogo tremendo com Deus aí, o Dani Ah, participou, legal. foi aí onde a gente se conheceu até. Sim. Fui lá com o crucifixo no peito. Conhecia nada, cara. Fui lá, carecão com a roupa do UFC. Meu, pro pessoal que tá de casa aí, pensa, meu, o cara já é gigante, forte, chegou, meu, cara de louco. Todo mundo falou, com meu, medo. esse terrorista aqui no Impacto de Fogo. Caramba. Era um evento que a gente fazia, que é como se fosse o acampamento aqui que a gente tem na ICE, só que era lá na Presbiteriana, onde era um retiro que a gente tinha, era 2 ou 3 dias, né, 3 que tinha um dias, momento com Deus, tinha uns cultos, tinha as atividades, e foi nesse momento, então, que você teve um encontro. Teve várias ministrações, e teve uma lá que Deus veio em mim assim, falou comigo, eu falei, quem tá falando comigo? Que é isso? É o Deus que tá falando comigo mesmo? E aí eu olhei assim, cara, tirei o crucifixo, Olha. falei, eu não preciso disso. Aí tinha uma fogueira, eu joguei na fogueira, eu falei, eu quero buscar mais esse Deus aí que estão falando pra mim. Caramba. Foi da noite pro dia, assim, que depois que eu lembro que você participou desse evento, você já ingressou lá na igreja e começou a participar das atividades, né, que tinha. Foi. Então foi um processo, assim, de conversão muito rápido. Quando Deus Caramba. fala verdadeiramente, a transformação, ela é Abraço. nítida, né? Abraço. E a partir desse momento, então, aí você chegou a Deus e como é que foi esse processo? E aí o Impacto de Fogo foi em março, e aí eu comecei pra igreja, sem conhecer. Isso eu fumava, eu bebia, não entendia muito o que estava acontecendo comigo, aquela mudança toda, mas eu estava feliz com o que estava acontecendo comigo. E aí falaram pra mim, por que você não faz um propósito com Deus aí? Pra, sei lá, né, tirar esses vícios de você, né? Eu falei, como funciona isso? Eu não sei, né? Ora a Deus, conversa com ele, conversa. Eu falei, mas como que é orar? Conversa, troca uma ideia, ele é seu amigo. Eu falei, cara, vamos lá, né? E eu falei, Deus, o senhor sabe, sozinho não consigo tirar isso de mim. Põe em suas mãos, eu me entrego pra você. E faz de mim o que o senhor quiser. Isso você no seu secreto lá? Cara, eu tinha um mês de igreja. Eu não era nem Olha. convertido, não tinha nem sido batizado, nada dessa forma assim. E eu orei a Deus e parei de fumar. Fiquei 40 Caramba. dias sem fumar. E quando bateu os 40 dias, aí falaram, faz um propósito, põe alguma coisa pra Deus fazer na sua vida. Uhum. Falei, quero ser efetivado no meu serviço, vou aumentar meu salário. Agora. Vou pensar nisso aí, né? Bateu os 40 dias, minha chefe chegou. Rafael, vamos conversar? Falei, olha o senhor, Ó, na hora, hein? Olha. Ela falou, você tá sendo desligado da empresa, tá? nossa. Eu olhei pra ela, olhei pro céu assim, eu falei,
Isso não foi nosso combinado. Quem senhor entendeu errado, hein? Chegou, Aí o hoje sinal eu tá bem falo, ruim. imagina ele olhando pra baixo e falando, foi o seu comigo, mas não foi o meu com você. É, Eu fiz um propósito, mas você vai entender o que eu quero fazer com você. sim. E o lugar que realmente eu trabalhava não era o local de um cristão estar. Tinha, o pessoal fumava dentro da empresa, era muito palavrão, e eu comecei a me incomodar com isso, e Deus realmente me tirou de lá. Falou, não quero você nesse lugar. Aí até eu falei, mas amém. Deus tá no caminho, Deus tá guiando, então vamos continuar nessa. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aham. E dia 2 de junho, praticamente 3 meses depois desse impacto de fogo que eu tive com Deus aí, no dia do meu aniversário, eu desci as águas, fui batizado. Glória a Deus. Que benção. Aí eu comecei realmente a caminhar aí, começar a entender melhor. Fui comecei a trabalhar na obra, me empenhar. O que a igreja precisa de mim? O que eu posso servir? Que eu queria buscar e ter mais isso daí, né? E aí fomos caminhando aí. E para honra e glória do Senhor, estamos aí até hoje, graças a Caramba. Deus. E Rafael, a gente foi direto assim pra esse ponto, né? Mas quem que te chamou? Você falou que você foi por, como é que é o nome? Era impacto de fogo que Impacto chamava. de Fogo. Quem que te convidou pra ir pra lá? Quem me convidou foi o meu cunhado e a minha cunhada, né? Eles são da igreja, estão lá até hoje, o Tiago e a Juliana, Isso. você não conhece eles. Eles acompanhavam, que eu e a minha namorada da época lá estavam brigando, tudo. E eles começou, vamos tomar um café em casa. E começou a falar, vai ter um impacto de fogo, o que você acha de dia? Eu falei, não sabia o que era isso. Aí eu olhava pra ela e falei, você vai? Ela falou assim, não sei, você vai? Eu falei, então vamos ver o que dá nisso daí, né? E foram eles que começaram a ministrar a gente aí, a fazer uma oração, a levar a palavra de Deus aí para que a gente pudesse se reconciliar e seguir diante da obra de Deus. Caramba. E você não vem, você vem de berço cristão ou não? Não. Foi Isso aí encontrado. foi. Eu tava pra falar pra ela, falei, se a gente for terminar, eu vou seguir minha vida. E como tinha vivia no mundo, cara, se eu tivesse continuado do jeito que eu tava, eu falo que eu não sei se eu tava vivo hoje, não. Pra Olha. contar a história aí, não. Que Você é comentou macabro que isso daí. era uma. Não sei se você quiser entrar um pouquinho nesse tema, porque até então, porque eu e ele é palmeirense, né? Então a gente sempre Ixi, comentou as aqui eu histórias e tô. tal de Mancha Verde, mas era umas coisas pesadas, né, Xavier? Cara. Se, o tanto que eu falo assim, o tanto que eu fumava, que eu bebia nessas situações aí, era alcoólatra. Uhum. Tanto para ter um câncer, o tanto que fumava aí pelo pulmão na garganta, isso aí sei lá, então, que nem você comentou aí do Palmeiras, a gente frequentava a torcida organizada, então, tipo, o seu convívio, o seu vínculo com as pessoas não são pessoas que, tipo, vamos fazer coisas boas, né? Vamos fechar a rua aqui, fazer um evento Uma para boa agregar o ação. pessoal. Não, cara, vamos lá encontrar outra torcida para matar os caras. Então, tipo, é isso que você tem do seu lado. Então, a tendência é isso, é você ir junto, você vai no malo. É legal até que ponto, né? Uhum. Até o ponto de você ser a vítima, né? Aí a Sim. família toda vai pesar nisso daí. E isso é bem legal a gente comentar sobre isso, o Enzo, e até para o Xavier que tá aqui, porque muitas das pessoas que assistem a gente são jovens. E você, com um cara mais experiente, que hoje é um pai, que hoje é um obreiro na obra do Senhor, você vê a importância do ambiente que a gente frequenta. Porque parece que não fala, mas eu conheço a palavra, eu sei a verdade, mas esses ambientes influenciam também nas nossas atitudes, Influenciam né? muito. Sim. Não, e eu imagino, assim, eu e você, a gente vem de um berço cristão, Sim. né? A gente vem ensinado desde o começo, mas o Xavier, ele encontrou Jesus no meio da caminhada. Então, aproveitando o gancho, vou fazer uma pergunta pra você. Como que foi logo nesse começo, encontrou Jesus, mas você ainda, por exemplo, que você falou que você ainda trabalhava em um lugar onde não era apropriado para um cristão, você ainda tinha esses vícios com cigarro, com outras coisas. Como que foi esse começo, logo de cara, essa divisão, essa dualidade que a gente vive? Cara, como logo quando eu saí desse impacto de fogo, eles já começaram a falar pra mim assim, vai lá, busca, conversa com Deus, vê a direção que ele dá. E literalmente eu conversei com Deus. É, eu comecei a ter discernimento das coisas. Falei, aqui não é pra mim. Isso não é pra mim. Por exemplo, as minhas amizades da época. Logo de cara eu não deixei em todas.
Mas, por exemplo, a gente ia se encontrar, quando eu chegava, "Ô, muda de assunto, o pastorzinho chegou". Sempre as Putz, cara. piadinha, né. Olha lá, o É o crentezinho pastorzinho, chegou é o agora crente aí, ó, chato. aí, nós não pode continuar falando desses assuntos não, que É. ele não gosta mais. Aí eu falava: "É que eu não gosto mais, cara, eu enxerguei o que que é o certo e o que é errado, Uhum. Exato. né, eu tenho que dar valor às coisas, eu tenho princípios". Aí os caras falam: "Pô, mas você", né, eu falei: "Pois é, cara, página virada, sou um novo homem". Aí os caras: "Ah". Então, e aí aos poucos foi tirando essa parte, vamos dizer, ruim que tinha da minha vida, pra começar a vir as coisas boas que Deus estava preparando. E não foi fácil não, cara, a largar tudo, assim, de repente a minha esposa tá na época quando a gente casou, assim, ela fala: "Caramba, a gente não tem mais amigo, né". Eu falava: "Amém, foi Deus que tirou. É Se isso. ele tirou, é porque é o melhor pra gente". E não é de uma vez, né? É aos poucos, né? Larga uma coisa, É larga outra. porque, Cara, cara, às vezes impacta muito. Pensa, ele estava Muito. acostumado com um redor de amigos, com um círculo de Um ciclo amizades, aí diferente. do nada se viu sem ninguém, né. Exato. mas Deus me avisou disso. Uma amiga da minha esposa ia numa vigília, e eu estava trabalhando, eu trabalhava num buffet, fui mandado embora, então eu precisava trabalhar de algum jeito, fui trabalhar em Aham. buffet. Estava à noite, tipo, a festa acabava meia-noite, 1h, é um buffet infantil, 1h. Eu falei: "Então vai com ela, quando acabar eu vou e te encontro". Aí cheguei lá, eu vi elas, não consegui ficar do lado, fiquei na fileira de trás. Aí veio um rapazinho assim, ele veio olhando, eu falei: "Esse tá me olhando e vai falar comigo, né, velho". Ele veio, colocou a mão em mim, começou a orar: "Ai, Deus pede pra te falar, que todos esses seus amigos ele vai tirar". Olha isso. Eu falei: "Amém, amém. Se Deus tá falando, então É isso. é isso e não tem problema nenhum, vai acontecer e Uhum. eu vou dar glória a Deus por isso". E literalmente aconteceu dessa forma. Hoje eu não faz anos isso, mas eu não tenho mais contato com nenhum deles, eu não vejo mais, por mais Uhum. minha mãe mora ainda lá no bairro onde quando eu era solteiro, quando eu vou lá eu não vejo mais ninguém. Olha E cara, isso. algo que eu acho lindo, assim, no testemunho do Xavier é a velocidade que aconteceram as coisas. Eu lembro do batismo, das atividades da igreja, mas eu lembro que ele começou a participar também, né, ingressar nos ministérios da igreja, que às vezes você vê pessoa que tá há anos na igreja, não participa, não se envolve com os ministérios. Cara, eu lembro de uma história bem legal, que a gente fazia bastante peça lá na presbiteriana, né. Aí teve uma festa que era um evento das crianças, eu acho, que foram fazer a peça de Davi e Golias. Foi. Ele foi fantasiado de Golias, tinha o menininho de Nossa. Davi que acertava uma pedrada nele, cara. Foi muito legal, então, tipo, tem muitas lembranças boas, mas desde sempre teve a conversão, passou por esse processo de se afastar das amizades, mas você já começou também a se engajar com os projetos da Sim. igreja, né? Logo na sequência, quando eu fiquei desempregado, eu cheguei ao pastor e falei: "Pastor, o que que precisa fazer na igreja? O que que o senhor quer fazer?". Ele falou: "Pô, eu vou quebrar um teco da parede ali que precisa passar uns fios". Eu falei: "Vamos lá". Então eu comecei a me sempre estar junto para fazer, não importava o que. "Ah, precisa buscar uma água, um galão de água". "Vamos lá", eu Bora. busco. E buscar, então, tipo, eu ficava mais na igreja do que fora. Então eu comecei a me empenhar bem. E com isso eu fui já foram vendo que, tipo, pô, vamos colocar serviço pro cara, né, o cara tá Tá disposto, disposto, né, tá Tá com então vamos disponível. sede. colocar É. aí pra manter o cara aqui dentro, né. É. Igual o Daniel falou, tem gente que não se dispõe, tá, sei Uhum. lá quantos anos na igreja, mas não se Uhum. dispõe. E eu tô chegando com sede e tudo Querendo disposto, servir. novão ainda, cheio de Né, força. e a gente entra naquela questão que a fé sem obras ela é morta, né, então Sim, é importante exato. até por esse processo dele mesmo disse: "Pô, as amizades se afastaram", ele teve que buscar outras amizades e novas referências. E o quanto é importante participar desses momentos da igreja, porque, cara, é tipo assim, a gente tem um retiro lá na presbiteriana, a igreja na época tinha bastante pessoas e tal, então você ia conhecer de fato a pessoa lá no por exemplo, no Impacto de Fogo, numa obra social, num projeto que fosse fazer, que você tinha contato, porque aquele irmãozinho às vezes só vê e fala: "Ô, a paz do Senhor, E e aí, como é que tchau. está, meu amado?" E de fato não conhece ele, né, Xavier? Sim, exatamente. Até diversos eventos que a gente fez em comunidades próximas lá para principalmente para tentar levar o evangelho para as famílias carentes lá que não têm acesso, até a situação deles é um pouco crítica para a igreja tentar ajudar de alguma forma. Que a gente vai conhecendo, né, os nossos Sim. irmãos, né, que aí você começa a conviver, tipo, a gente só se fala "oi", aí lá coloca nós 2 de parceiro pra seguir andando lá, levar a palavra, a gente vai conversando, cria uma amizade bacana, você fala: "Pô, um cara gente boa, Cara, um cara que vai legal. agregar coisa boa pra mim". Então isso aí é importante, esses trabalhos, você sempre tá junto, que você vai conhecendo realmente os seus irmãos de fé aí. Exato. E essa mudança, assim, Xavier, só abrindo um parênteses, é algo que só Jesus explica, né.
Só o Espírito Santo. A gente tá aqui, a gente recebe muitos convidados, poxa, pastor, pregadores, evangelistas que vêm aqui, meu, tava numa vida totalmente errada e quando conhece Jesus, tem essa mudança de mentalidade, assim, sabe? Esse não é um choque, mas parece que a palavra de Deus fala que quando a gente conhece Jesus, cai as escamas dos nossos olhos, né? Porque, por exemplo, você falou que você teve que se afastar das amizades. Pro mundo, provavelmente eles olhavam pra você e falavam: "Poxa, agora ele é escravo da igreja". Só que pra nós que as escamas caíram, a gente sabe que o nossa carne ela é tendenciosa ao pecado, a gente Sim, quer pecar, toda hora a gente quer pecar. Então, o ser livre na real não é fazer o que quer, é poder ir contra a vontade da nossa carne querer, sabe. sim. Então, essa mudança, assim, é algo que é só o Espírito Santo que explica, Só, né, cara. Xavier? Só Jesus mesmo pra fazer toda essa mudança aí. Eh, Até tem um testemunho que eu contei esses dias lá pra um rapaz lá. Eh, Passou, me converti batizei em junho, parei de fumar em maio, mais ou menos, abril. Uhum. Em julho, nesse período, tudo que acontecia comigo, cara, eu não sei o porquê, eu vinha na cabeça. Quando você fumava, você não acontecia isso. A Quando vozinha, você né? fumava, isso não A acontecia. voz na cabeça. Ficava isso daí na cabeça, ficava isso na cabeça, ficava isso na cabeça. E aí um dia eu acordei e Deus falou assim pra mim: "Vai fumar um cigarro". Eu falei: "Não, parei, não vou". E aí ficou o dia inteiro: "Vai fumar, vai fumar, vai fumar". Aí fui trabalhar à noite: "Vai fumar, vai fumar". Eu falei: "Não". Voltei pra casa, deitado lá e vai fumar, vai fumar. Mano, ele já conversava comigo igual nós estamos conversando assim. E eu falava: "Não, eu parei". Era tipo 3, 4 da manhã. "Você vai fumar". Eu falei: "Não vou". Ele falou: "Você não vai dormir, eu não vou deixar. Você não vai. Enquanto você não for lá e catar esse cigarro e fumar, você não vai dormir". Eu falei: "Tá bom". Aí fui até o quarto do meu pai fumava, peguei um cigarro, meu pai acordou, viu assim: "O que você tá fazendo? Você parou de fumar?" Eu falei: "Não, pai, tá tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo, fique em paz". Ele falou: "Certeza?" Eu falei: "Certeza, pode voltar a dormir". A gente morava num sobrado, aí eu saí, fui pra cozinha, parei em frente ao fogão, falei: "O senhor tem certeza que quer fazer isso?" Ele falou: "Tenho, pode acender e fumar". Aí acendi no fogão, fui para o quintal, aonde eu fumava na época, né. Aham. Aí eu olhei assim e falei: "O senhor tem certeza?" Ele falou: "Tenho". Aí eu dei o primeiro trago assim, sabe, meu, vi uma coisa ruim na boca, vi uma tontura assim, eu falei: "Meu Deus, o que tá acontecendo?" Ele falou: "Fuma inteiro". Aí eu fumei aquele cigarro, aquele nojo, cara, eu comecei a me sentir, eu ficava olhando pra mim assim, eu falei: "Que tá acontecendo comigo, cara?" Aham. Deus falou: "Eu te libertei, e você tá dando essa desculpa. É a sua escolha. Ou você tem isso de volta pra sua vida, ou você para de falar isso aí". Olha. Falei: "Me desculpe, senhor. O tanto que eu tô errando, eu tô dando essa desculpa. O senhor já me libertou". Ele falou: "Eu já. Então a partir de hoje, não dê mais essa desculpa". Falei: "Tá bom". Nunca mais. Caramba, glória a Caramba, que Deus. loucura quando a gente fala assim. É que nem eu comentei até no episódio do Kelvin, que é um pouco do meu testemunho. Às vezes o nosso coração ele tá tão enrijecido que Deus tem que fazer algo sobrenatural, assim, que foge do nosso entendimento pra gente falar: "Caramba, não tem como não ser Não dá. Deus nessa Exato, situação". Algo tão exato. impactante que de fato vai ser um divisor de águas. E sensacional, muito lindo esse testemunho. Caramba, Acredito que no desse dia nunca mais passou nem Nunca perto, mais. né. Cara, quando depois tem gente fumando, tipo, que nem eu trabalho num centro automotivo. Às vezes tem cliente que fuma, assim, cara, quando eles estão próximos, aquele cheiro me incomoda de uma forma, eu falo: "Meu Deus, obrigado por ter me libertado disso daí". Eu não me conformo como que as pessoas conseguem isso, sabe, o quão mal isso faz, o quão é fedido, e a pessoa ainda fica Não, nisso, você sabe. e você vê que o vício ele escraviza a pessoa de uma tal forma, porque, cara, ali o cigarro o que que é, falando por cima, assim, você tá financiando um futuro câncer pulmonar, um exato, problema de exatamente. saúde, fora que você tá gastando dinheiro ainda com isso, Sabe o que né. eu falava? "Eu vou Hã. ali colocar mais um preguinho no caixão". Olha, você Nossa. falava assim antes. Falava assim dessa forma. Eu falava para os moleque: Caramba. "Eu vou ali pra colocar mais um preguinho e já volto". Você fumou durante muito tempo, Rafael? Eu comecei a fumar com uns 13, 14, fumei até os 23. Caramba, você começou Caramba. novão, Comecei né. na escola. Ah, molecada lá, Querer ser da legal, hora, é, descolado. e pior Descoladão. que eu era um cara, tipo, eu era um dos mais zoeiro, eu era um dos cara mais popularzinho da escola, assim, aí tipo: "Pô, mas você não?" Eu falava: "Não, eu tenho que estar junto, né, pô, É, vamos tinha que lá". estar lá, né. E na época cigarros com gostinho lá, putz, Nossa, pessoal, foge disso, foge dessas coisas, isso aí é uma arma só des por Deus, velho. destrutiva, né. É, E como que foi, Rafael?
Você falou que seus amigos muitos se afastaram, né, quase não sobrou nenhum. E como que foi você falou que não veio de um berço, como que foi pra sua família essa mudança sua? O a pessoa que mais me enfrentou quando eu falei: "Vou pra igreja", foi meu pai. Caramba. Sério? "Ah, agora você vai fazer isso? Ah, pra que isso? E pra que isso?" E sempre, tipo, eu ia orar, eu ia ler a Bíblia. "Mas pra que isso? Aí não leva a nada". Com o tempo eu descobri que meu pai ele foi acho que 1 ano, 2 anos aí pra igreja. Só que ele ia na igreja num propósito, eh, de ficar rico. Ele ia na igreja lá que se Entendi. você dá, você vai ter, Receber? e aí ele se frustrou, né, nesse caminho. E e aí ele se fechou. Só que quando eu me converti, eu consegui levar minha mãe, porém eu criei uma briga dentro de casa. Meu pai Seu pai e sua mãe. já brigava comigo, quando eu levei minha mãe, aí piorou a situação. Sua mãe foi através do seu exemplo. Foi. Minha mãe foi no aí teve um outro impacto de fogo já, minha mãe foi, eh, Conta um pouquinho cara, dessa história aí pra gente. a minha mãe quando foi lá foi tremendo, cara. O Tenho emoção. Legal. É que é muito É marcante quando a muito, gente muito. fala de Impacto de Fogo, parece que passa um filme na nossa cabeça, porque ali a gente viveu momentos extraordinários que de Foi, fato mudaram a nossa vida. foi. E minha mãe estava buscando, minha mãe foi, participando das orações, aí tinha um momento que era só mulher, só homem, né. E aí teve uma ministração de libertação. Minha mãe estava lá, e tinha uma moça lá, e eu falei pra ela: "Meu, vai lá, ora pra minha mãe". Ela falou: "Quem é sua mãe?" Eu falei: "Ah, nessa fileira aqui, tá lá na frente, a primeira". E ela foi orar, e aí manifestou o demônio, e aí começou, aí expulso de um lado, aí veio mais um orar. Por fim, acabou o a ministração de libertação, a minha mãe estava no chão, foram medir a pressão da minha mãe 0 por 0. Caramba. Mentira, meu. Eu falei: "Morreu". Em vez de libertar, morreu. Caramba. Aí não sabia o que fazer e vamos orar. E ora, 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 e aí voltou, em nome de Jesus. Olha Aí isso. voltou, aí minha mãe: "Que tá acontecendo comigo?" Eu falei: "Calma, né, vamos lá, manifestou demônio em você, você tá". Ela: "Mãe, como que vem demônio em mim? Eu não sou uma pessoa ruim". Eu falei: "Mãe, a partir do momento que você não busca Deus, te dá liberdade. Você tá em cima do muro. De um lado tem os anjos te chamando: vem pra cá", que é o que você tá fazendo aqui, os anjos Uhum. estão te chamando. Sim. Do outro lado tá os demônios lá só olhando pra sua cara. Você tá em cima do muro, Muro é dele. então você tá dividida. Então, você tem que escolher. Ela falou: "Sério?" Eu falei: "É bem sério isso daí, não é uma Uhum. brincadeira. Ah, eu vou, hoje eu vou, amanhã eu não vou". Você tem que isso é um então você não pode dar liberdade pra isso. Então foi expulso o demônio de você. Aí nisso eu caminhei com a minha mãe para o refeitório pra ela comer. Aí minha mãe estava na minha frente, a irmã Valéria estava pra servir a comida. Ela: "Irmã, você vai", aí ela falou as coisas que tinha, ela olhou: "Irmã", aí eu olhei pra minha mãe assim, aí eu coloquei a mão na cabeça dela e falei: "Tá repreendido em nome de Jesus". Aí foi assim, ela caiu, Caramba. Olha aí eu isso. abracei ela assim, aí ela começou a chorar, aí nisso a irmã: "Quer que chame o chama o pessoal pra me ajudar, por favor?". Aí ajudou, minha mãe pegou tudo, levamos pra um canto, aí continuou orando. Eu falei: "Tá vendo, mãe, não é uma brincadeira. Ele tá furioso com você, porque você tá buscando a Deus. Você dava liberdade para ele agir na sua vida. Como que ele age na sua vida? Te afastando de Deus. Só de você não buscar, você tá te afastando". Uhum. Exato. Aí ela: "Meu, obrigado por você me trazer aqui". Aí começou a levar, 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 porém, as brigas dentro de casa, aí eu casei, Sim. as brigas dentro de casa fez com que ela se afastasse de novo. Caramba. Aí voltou as brigas entre eles, porém, meu pai começou a querer ir pra igreja. Olha que Caramba, que legal. legal. Só um parênteses, quando você levou a sua mãe pra igreja, você já tinha quanto tempo de igreja já? Novo, 1 recém-convertido? ano, Era 1 ano. bem Era recente, assim, você recente, deve ter 1 ano no chegado máximo. e, cara, é lindo porque você vê essa sede que ele tava, ele falou: "Cara, É, eu não posso guardar pra mim. só pra mim, eu quero a minha Exato. família também". E algo que ele Transbordar, né. falou é muito interessante, até pra quem tá nos assistindo em casa, os espíritos malignos, eles trabalham a partir da legalidade.
Então, se a gente não dá legalidade, não tem como eles virem sobre nós. E Agora é se bem dá importante permissão, frisar que a nossa guerra não é contra a carne, né? É contra principados e potestades. potestades. E você vê que 1 ano de igreja ele já estava tendo esse discernimento, porque pensa você tendo que expulsar da sua própria mãe, vendo ela com a pressão 0/0. O filme que passa na cabeça também, né? Sim, sim. Isso aí foi tremendo, cara. E aí vem meu pai depois. Pô, você não me leva pra igreja? Falei, claro. Quando você quer? Ele falou, mas não é qualquer igreja que eu quero ir. Eu quero ir no Templo de Salomão. Que legal. Falei, cara, que horas que é o culto, pai? 10 da noite numa segunda-feira. Olha. Nossa, quem trabalha é bênção, hein? Oh, meu Deus. Cheguei pro meu pai e falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Falei, tá bom. Só que nisso, minha mãe brigando com meu pai que não queria que ele fosse pra igreja agora, né? Aham. Agora virou, Virou ao contrário. trocou o jogo, né? Minha mãe falou, filho, você me ajuda, me leva pra fazer compra? Meus pais não tinha carro nessa época. Aí eu falei, que dia você quer ir? Ela falou, segunda-feira. Nossa. Eu falei, mas você me complica. Não dá. Eu vou levar o pai pra igreja. É, pra levar ele pra igreja você vai. Eu preciso comida pra casa. Eu preciso fazer compra. Falei, Deus, age, tá nas suas mãos. Faz o teu Faz. mover. Põe sua mão onde o senhor precisar, mas eu preciso levar meu pai pra igreja. E no outro dia eu levo minha mãe. Uhum. Faz isso acontecer. Aí minha mãe me liga. Vamos na terça? Olha Falei, aí. vamos, o que Legal. aconteceu? Ela falou, não vou não. Não vai dar pra mim pra eu ir. Falei, fechou, então vou com o Pelo pai. horário que você quiser. Vou com o pai segunda-feira. Aí falei, minha esposa, né? Falei, vou levar meu pai. 10 da noite. Não sei que hora que esse culto acaba, não sei que hora que eu chego, tá? Ela falou, não, tá tranquilo, vai lá. Aí fui, cheguei na igreja lá, templo maravilhoso, não sei se vocês já Muito foram grande, né? lá, Já. é Sim. Eu bonito, era de lá. tudo. A palavra, eu falei, caraca, velho. Mano, eu fiquei impressionado com o tamanho daquilo lá, o tanto de gente que tem lá, o tanto de Muita gente que gente. busca aquele horário, cara. E assim, 10 horas de uma segunda-feira, Lotado! lotado. Meu, quando eu fui, foi a primeira vez, eu só fui essa vez. Quando eu cheguei, aí o pessoal, ó, tem que estacionar pra cá, e, meu, aí o pessoal, eu falei, meu Deus, é isso aqui é a igreja? Eu falei, meu, que lugar gigante, eu fiquei impressionado, cara, impressionado. Aquele dia, e aí o que eu fiquei mais feliz foi que meu pai foi, e ele ficou feliz com o culto, levantou a mão, orou, falei, amém, senhor, toca. Aí eu trouxe ele pro senhor agir na vida dele, É o Espírito Santo que convence, né? com certeza. Aí voltei pra casa, deixei ele, voltei pra minha casa, morto, no outro dia lá pra trabalhar, mas aquele cansaço você fala, pô, valeu a pena, sabe? Valeu. E aí e aí, pai, vai pra igreja de novo? Segunda-feira eu tô lá. Se é que eu te levo? Não, não. Você já me levou uma vez, agora pode deixar que eu vou sozinho, ó. Olha que Caramba, que legal. legal. Imagina você escutando isso, né? Pô, aí ele começou a ir. Só que ele ia 3 da tarde, 2 da tarde, uma coisa assim, que é os cultos. E aí ele pegava o busão, ia, descia lá, pegava o metrô, ia lá e começou a ir toda segunda, começou a ir. E aí começou outro conflito em casa. Meu pai colocava na TV qualquer louvor, qualquer coisa, minha mãe E a sua mãe? Já ficava brava já. ficava brava. Caramba. E aí começou outra briga. Até que meu pai não parou de ir também. No tempo. Parou de ir. Então, assim, você vê que realmente o inimigo ele age na família quando você dá oportunidade para ele. Sim. Sim. Ele realmente destrói a família. Minha mãe buscou. Meu pai dava dando oportunidade. Ele agiu em cima da vida dele para destruir a dela. Uhum. Ela saiu. Ele quis ir. Ele agiu de novo. Então, tipo assim, se você realmente não se fecha, você é casado, junto com seu cônjuge, cara, os dois, dobrar o joelho para buscar na mesma intenção, Propósito, no no mesmo propósito. propósito, o inimigo vai agir o tempo todo na família e vai bloquear. Sim. Vai bloquear, e eu vivi isso aí entre meu pai e minha mãe. E é algo que hoje em dia a gente vê assim, Rafael, até nos dias de hoje, assim, né? Dia a Uhum. dia, poxa, famílias sendo completamente destruídas pelo inimigo, justamente, pô, alguém se levantou dentro da família, alguém virou cristão, não sei o quê, bum. Aí, almoço de domingo, pô, vira assunto, isso aqui vira assunto. E a gente vê que hoje em dia, em específico, é onde o inimigo mais ataca, né? É na família, na base de todo mundo. A gente vê tantos relacionamentos por aí destruídos com isso, né? E hoje, você tem a sua casa, tem suas filhas. Como que suas filhas são na igreja também? Estão na São da igreja. igreja. Como que foi essa construção de sua família? A minha filha mais velha, na verdade, ela não é minha filha, né? Eu conheci ela quando ela tinha 1 ano.
Mas ela é minha filha há 16 anos, ela tem 17 anos. Sempre fiz de tudo para dar o melhor para ela. Quando eu casei, ela tinha 7 anos, né? E a gente foi morar junto, então, tipo, uma experiência nova para mim. Aham. Ser casado já é uma coisa diferente. Ô, Se ter uma filha, Ô, já grande, né? duplamente. É uma responsa, É hein? uma responsa gigantesca, cara. Então, tipo, você tem que fazer tudo por ela, não deixa faltar, porque ela veio da casa da mãe, da avó. Sim. Então, tipo, eu tinha uma responsabilidade muito grande, eu não Uhum. posso tirar. Tirou a minha esposa, beleza, eu tirei uma. Mas não, veio mais uma. Sim. Então a responsabilidade foi grande. E Deus trabalhou em tudo. Cada dia eu aprendo um pouquinho com ela. Hoje ela tá 17 anos aí, mas ela me ensina muito mesmo, a ser um pai, a ser um homem, a lidar. Eu tenho 3 mulheres dentro de casa, tenho que aprender a lidar com cada uma é de um jeito. Depois veio a Lívia hoje está com 8 anos. É o oposto da Lara, a Lara é quietinha, tranquila, a Lívia veio ligar no 220, corre, brinca, a doideira. Legal. Mas é uma bênção, graças a Deus. Graças E, a meu, Deus. fala assim, porque, tipo, eu acompanhei esse processo, ele falando até a idade, eu tô me sentindo até velho, porque eu lembro dela pequenininha lá na igreja. Mas é assim, você sempre olhava pro Xavier e não teve essa questão, porque tem que ter muita maturidade, tipo, um filho que talvez era de outro relacionamento pequeno, mas ele tratava tão bem, e é tão verdade isso de ser um pai dela, que todo mundo sabe, fala que é o pai, porque nunca teve distinção, algo do tipo, ele sempre olhou com muito amor, com muito carinho, isso desde pequeno sempre dava pra ver que era um paizão. Só que como um cristão também, você tinha uma grande responsabilidade de ensinar as meninas no caminho que deve andar. E Sim. como que é um pouco dessa responsabilidade? Cara, é um peso muito grande que você vem de uma criação completamente diferente. Quando você casa, sua esposa tem uma criação diferente. Então, 2 adultos lidar com a situação é uma coisa. Quando você coloca uma criança junto, é bem diferente. Por quê? Não é fazer o meu gosto. Mas eu também não posso dar liberdade dela fazer o que quer. Uma criança faz o que quer, ela monta em cima dos pais e aí você não tem controle Já nenhum. era. Ainda mais eu não sendo o pai verdadeiro, assim, eu sou o pai de criação. Então eu tenho que colocar que eu sou responsável e eu sou a autoridade. Uhum. Porém, mostrando o amor, Sim. né? Ensinando pra não desandar, maltratar e ela Sim. falar que ela ir embora, Exato. né? Imagina isso acontecer aí, eu acho que eu não estaria casado. É, com certeza. Porque a minha esposa acho que nunca ia deixar a filha dela chegar e falar, não, eu não quero ficar mais aqui, vambora. Eu falo, não, vou junto, né? Sim. Vou junto, não, vou ficar aqui junto com esse homem, né? Esse homem é doido. Caramba. Cara, que sensacional, e o papo tá fluindo bem, a gente tem bastante coisa ainda pra conversar. Então, pessoal, você que tá nos acompanhando em casa, a gente vai pra um breve intervalo agora, pra gente beber uma água aí no banheiro. Durante o intervalo vai estar passando as atividades da igreja, não deixe de sintonizar, deixe seu comentário, participe, comente e venha nos visitar um dia. Até já já, pessoal. Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas.
E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente todos os sábados às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. Estamos de volta e, meu Deus do céu, cara, passa tão rápido as coisas aqui. voando, a gente eu nem achei, vê. eu achei que tinha ido 15 minutos, já foi, sei lá quantos, já fomos pro intervalo. Ah, cara, é muita história, muita lembrança, é coisa boa, né? Bom Mas e demais. agora a gente vai falar um pouquinho de um projeto. Pra quem não sabe, o Xavier que tá aqui, ele é mestre de jiu-jitsu, professor. Ele já me induziu por esse caminho já, Enzo. Apanhei muito dele já, viu? Nossa, minha época de jiu-jitsu, a gente tava falando até aqui no off, fiz 3 meses de aula, fui um dia, faixa branca. Esse aí tem potencial, hein, Xavier? Esse aí tá Esse aí tá indo bem. Cara, fala um pouquinho de como você conheceu o esporte. Um amigo meu me apresentou, a gente estudava junto, ele falou, pô, comecei treinar um jiu-jitsu aí. Falei, aquele bagulho de agarração? Ele falou, Preconceito sai inicial. fora, velho, sai fora. Ele falou, não, é da hora, vamos lá, vai lá ver um dia. Falei, um dia eu vou. Aí passou uma semana, e aí, vamos lá? Falei, ele não vai parar, velho, ele vai encher meu saco até eu ir. Falei, vamos lá, vamos ver. Aí cheguei lá, o mestre dele, e aí, vai treinar não? Eu falei, não, vim só olhar. Ele, não, pô, tem um kimono do seu tamanho aí, põe pra... Vamos lá, vem ver como que é. Falei, caramba, falar não pro mestre, ele vai me bater, né? Aí coloquei, entrei, fiz a primeira aula lá, ele me ensinou as coisas, falou, tenta fazer. Naquela dificuldade de faixa branca, começando. Sim. Eu falei, caramba, da hora, vou fazer. Vou voltar mais uma vez aqui. Vou fazer. E aí voltei mais um, voltei mais um, aí comprei meu kimono, e aí comecei aí, comecei a ter gosto, assim, até por competição. Falei, meu, como que é? Tem uns campeonatos aí, se você quiser, se inscreve aí, nós vamos junto lá, torce por você. Falei, é mesmo? Assim vamos lá. Aí me inscrevi no campeonato lá. Logo de cara, assim. Tinha uns 3 meses, cara, Olha lá em isso. Mauá. Fui lá lutar, fui campeão. Caramba, Aí tem já dá uma parecido. motivada. Fiz uma luta, né? Aí Fiz já uma subiu a luta só. sensação de poder. Era campeonato de iniciante. É isso. Aí eu fui campeão, falei, opa, tô no caminho certo, eu acho, né? É meu esporte. É meu Aí dom. Comecei a treinar, e comecei a participar dos campeonatinhos maiores, fui disputar Paulista, tudo. E aí você começa a apanhar mais, né? Aí você fala, porra, Mas aquela não era alegria tão lá foi só pra animar. Agora tá mais difícil. Mas foi sensacional isso daí que me ajudou a me controlar mais. Eu era um cara muito nervoso, muito estressado, muito explosivo. Não que eu não sou hoje, né? Mas melhorei muito, muito mesmo do que eu era. E através do jiu-jitsu, que isso aí foi me ajudando. Imagina um homem irritado. Não, meu Deus. Não, e assim, a gente fala, né? Mas existe esse preconceito, assim, a gente tava até falando aqui no off, pessoal. Existe esse preconceito, assim, com a arte marcial, né? Às vezes o pessoal fala, não, quem faz arte marcial é violento. Mas não, até no seu caso que você Exatamente. falou, foi até um escape, assim, e hoje você tem até o projeto na igreja. Sim. Eu queria que você falasse como que foi essa introdução desse projeto, como começou. Então, aí eu comecei a treinar, mudei de faixa, fui pra faixa azul, peguei a faixa roxa, não, na faixa azul veio essa gosto de, pô, por que não fazer, aí isso eu já tava na igreja, por que não fazer isso dentro da igreja? E eu senti a diferença, Uhum. né? Mesmo quando eu era do mundo, eu senti essa diferença que mudou um pouco o meu Aliviava, né? agir, eu já me controlava um pouco Autocontrole, né? mais. Então, foi colocando o esporte, que já ajuda, com Cristo, O Perfeito. melhor dos caminhos. Perfeito. vai ser sensacional isso. E eu fui falar com meu pastor. Ei, pastor, o que o senhor acha de fazer um jiu-jitsu na igreja? Ele falou, você é doido? Quer bater nos irmãos? Não, luta? Não. Eu falei, pastor, é caminho de bênção. Tirar as pessoas, trazer as pessoas. Ele, não, isso aí não. Eu falei, certeza? Ele falou, certeza. Não. Eu falei, tá bom. Aí passei meu processo de faixa azul, fui pra faixa roxa.
Aí fui em uma outra igreja pra treinar com os amigos, fui convidado. E lá conversando com um, conversando com o outro, um cara veio me dar um testemunho. Cara, você acredita que o jiu-jitsu salvou minha vida? Eu falei, como? Ele falou, eu tava indo num assalto de uma transportadora. Caramba. Olha isso. Quando eu fui sair da minha casa, falaram pra mim, ô, vamos treinar jiu-jitsu? Ele falou, pô, tô indo roubar. Não, não vou. Aí ele indo, Espírito Santo, né? Ele Tocando convence, ele. né? A gente faz nossa parte de convidar, de chamar, de Aham. falar. Mas aí ele conhece. Ele falou, cara, eu não vou dessa vez não. Eu vou lá pra igreja ver esse jiu-jitsu. Olha isso. E aí ele foi. A casa caiu pra todos que foram e ele ficou fora. Aí ele começou a ir pra igreja, se converteu e aí Através de através uma do obra. E é isso, meu. A gente, assim, daqui um pouquinho de tempo a gente vai poder falar do nosso projeto que a gente vai ter em outubro, né? Mas, assim, através de obras sociais, como a gente tem aqui na ICE, que o Nadinho, o Leandro Nadim Sim. faz, através disso a gente pode convidar uma pessoa, poxa, vamos lá na minha igreja, até de uma forma informal assim, sabe? Vamos lá na minha igreja lutar, e de repente a pessoa escuta falar de Jesus de uma maneira indireta. Até o nosso podcast é um exemplo disso, sabe? Sim. A gente troca uma ideia aqui, poxa, estamos falando dele no jiu-jitsu, mas um homem que conheceu Jesus, colocou Jesus junto com o jiu-jitsu e dessa forma informal que a gente apresenta Jesus para as pessoas também, né? Como foi esse caso, e eu creio que deve ter tido muitos outros testemunhos assim, né? Sim. E aí, quando eu vi esse testemunho desse rapaz, eu falei, não, meu pastor vai me ouvir, Eu tenho que convencer ele. eu vou convencer ele. Cheguei lá, pastor, fui treinar, um rapaz falou isso pra mim, assim, assim, assado. Foi esse o testemunho dele. Aí ele parou, olhou, eu falei, ele vai pensar no assunto. Agora ele vai. Aí ele, o Daniel conhece a nossa igreja, ela não é tão grande, não tem tanto recurso. E o pastor falou, beleza, vamos fazer esse projeto. Ah, fiquei felizão, né, cara? Ele falou, como que a gente vai comprar? Falei, me dá o dinheiro. Sim, Pronto. acabou. Só ir lá eu compro tudo. Pede pro financeiro aí, Já você era. compra. Ele falou, esse é o problema. A igreja não tem esse recurso, né? Aí eu falei, não, vamos trabalhar então, vamos ver alguma estratégia pra poder comprar. Tatame não é barato, né? Ainda mais quando você não tem Sim. recurso. Quanto custa uma placa de tatame? Pô, uma placa boa custa mais de R$100 cada placa. Cada placa. Eu queria um tatamezinho pequeno de 30 placas. Uhum. Vai bastante dinheiro. Sim. Aí ia ter um Infare, não sei se você lembra desse evento que tinha na escola ali do Aham. lado. Que o Infare é um encontro de famílias renovadas. Junta as igrejas do presbitério É lá do de Brasil todo, né? Jacupiranga, É. já de Registro, vem e vem pra cá, o pessoal passa um final de semana, Que né? legal. E aí tem as ministrações, louvor e tudo mais. E com isso tem a barraquinha de churrasco, tem o bolo, Que tem. legal. E o pastor falou: você quer ajudar onde? Eu falei: eu vou ficar no churrasco, que é onde vende mais, e nós vai ter lucro. Ele falou: amém. Vamos trabalhar para isso. Não lembro quanto assim, mas vamos dizer que a gente se preparou para vender 1.000 espetinhos. Na primeira oportunidade que teve de pausa para lanche, acabou o espetinho. Caramba. Corre para buscar mais. Cara, busca mais. vendia Corre, muito precisa esses levantar. Corre eventos. pra buscar mais. Busca mais espetinho, buscou, vai vendendo. Era um evento grandão, né? Era muito grande. E aí, acabou o evento, fizeram a contabilidade, o que precisava pagar, né, tudo lá. O pastor chegou pra mim e falou: temos R$1.200. Foi o que sobrou pra direcionar pra esse projeto. O que você acha? Eu falei, não dá. Eu vou comprar 10 placas. Não Dá dá. pra fazer Vai reduzido. ficar eu e mais um só. Ele falou, não, Pedro. Falei, eu vou correr atrás. Comecei a pesquisar. Achei um anúncio, desfazendo academia, vende-se tatame. Chamei o cara. Falei, cara, eu tô começando um projeto na igreja, preciso de placas, não quero tomar seu tempo, eu tenho R$1.200 e eu preciso de 30 placas. Se você aceitar, só me dá um ok, a gente continua a conversa. Se você nem me responder aí, deixa eu ver se não demorou, nem enche mais seu saco. O cara falou, te vendo as 30, pelo valor que você precisa. Caramba. Falei, cara, show. Você chegou a um monte. explicar que era pra O uma projeto, eu igreja? Aham. expliquei tudo certinho pra ele. Aí falei, pastor, achei. Ele falou, só avisa ele que eu preciso de uma nota, porque precisa Sim. todo o Os processo trâmites, né? da igreja. Cheguei pro cara e falei, preciso de nota. Ele falou, tá bom, te faço.
Tá tudo caminhando perfeito. Eu falei, amém, Jesus, vamos lá. Cheguei na empresa, cheguei pro encarregado lá, falei, cara, eu tenho o sonho do projeto, assim, assado. Eu preciso buscar 30 placas de tatame perto da nossa loja, lá da Zona Sul. Nossa. Posso mandar o motorista buscar? Ele falou, não, cara, saí daqui de São Caetano pra ir lá perto do... Ai, esqueci lá, da Zona Sul lá, particular. E se alguém fala, preciso de alguma coisa pra serviço? Acabou. Tá indo particular pra você, Aham. cai pra mim, pra você. Uhum. Fica ruim. Ele falou, deixa surgir alguma coisa, que aí a gente manda o carro. Uhum. Meu telefone toca. O gerente da loja de São Paulo. Rafael, eu preciso de um pneu com urgência. Você consegue mandar pra mim? Falei, Tá zoando. agora. Com prazer. Liguei e falei, ele tá precisando de um pneu. Ele falou, aproveita. Caramba. Liguei pro pastor, falei, pastor, você consegue ir pra igreja? Ele falou, consigo. Ele falou, porque o rapaz vai buscar o tatame e vai aí deixar. Então o senhor Aham. ajuda ele a descarregar e já guarda. Ele falou, fechou. Aí eu andava com o dinheiro na carteira. Caramba. Dei pro motorista e falei, cara, você vai pagar isso aqui pro cara. Confere só a quantidade. O cara falou que tá tudo em ordem. Ele falou, não, fechou. Aí ele foi, entregou o pneu pro cara, foi ali perto, buscou os tatames, levou pra igreja. Tudo mil maravilhas. Vamos começar o projeto. O pastor falou, a igreja lá tem onde tem o templo e a parte de baixo tem o social. Tem que ser lá embaixo, não pode ser dentro da igreja. Aham. Falei, tá bom, pastor. Quando que eu fui ver isso? No dia que eu ia inaugurar. Fui montar o tatame, eu falei, não dá pra montar, pastor. Ele falou, por quê? Eu falei, tem colunas. Nossa, as colunas atrapalhavam o Não, tatame. não dá pra montar. Ele falou, não dá. Eu falei, não dá. Vai ser dentro da igreja. Ele falou, não pode. Vai escandalizar, os irmãos não vai gostar, é luta dentro do templo. Você tá doido? Não. Eu falei, pastor, então eu vou cancelar. Não vai ter jeito. O pastor, não. Eu falei, pastor, se não for dentro da igreja, Não vai ter como. não tem como. A igreja não tem espaço pra isso. Lá embaixo teria espaço, mas as colunas é bem no meio. E eu não conseguia montar, ficava uns buracos muito grandes. Não, e pode até o pessoal lá bater a Vai se cabeça. Se machucar. Aí ele falou assim, monta lá. Eu me viro depois, eu vejo porque vão reclamar. E reclamaram, de fato, né? Dentro da igreja, aí já tinha um monte de idoso, e o pessoal realmente achou ruim de início, né? Porém, eu consegui montar, fiz a minha estreia, tudo lá. Foi o meu mestre, o Sinal Blade lá, que é o mestre que assume a academia aqui no Brasil, que o nosso mestre, Ricardo Pedrosa, tá lá na Espanha. Gente finíssima. Um abraço, Demais, Blade. Um abraço. Blade, mestrão, Deus abençoe. E aí ele foi lá, então eu não só tô lá de frente sozinho, eu tenho meu mestre me acompanhando. Ele tá junto comigo também na parte de jiu-jitsu, porém eu tenho o meu pastor também espiritualmente acima de mim, me Sim. dando um apoio, uma cobertura também. Então não é simplesmente vou começar e vamos lá. E Não, já era. eu tenho uma cobertura tanto espiritual como da parte da arte marcial também. E aí começamos esse projeto aí com a molecada da igreja. Começamos em 2019. Foi Foi bem, começou a vir Pré-pandemia. E pré-pandemia. a pandemia deu uma pausa, então. Deu. Começou a vir, tava indo bem, tava tendo sei lá, eu lembro que até o pastor Zé estava numa das últimas fotos, tava em média uns 20 alunos já. Sim. E aí começou esse murmúrio de pandemia, eu parei o treino antes da pandemia. Eu falei, pessoal, tá muito arriscado, o nosso esporte é de contato, então a gente não sabe quem tá ou quem não tá, então Sim. cancelado. Até o pessoal falar que pode ou não pode. Na semana seguinte, lockdown. Nossa. Então, fechou. Aí parou tudo, né? Parou o Fechou projeto. tudo. Voltamos em 2022. Finalzinho ali, né? Acho que em Não, 2022 já tinha normalizado. Não, eu voltei em março de 2022. Tá. começo do ano. Comecinho do ano. Eu voltei com um aluno. Um aluno. E tinha parado com mais ou menos quantos? Uns Uns 20, 20, 15? uns 20. Tinha uns 20. Contando crianças, adolescente e adulto. Aí voltou com um. Que era, no caso, minha filha. Caramba. Que ela até ficava brava comigo, porque eu lembro, teve uma vez que ela tinha um aniversário dos amigos pra ir, e os amiguinhos lá, né? E o treino era no horário. Eu falei, não, você vai comigo. Vai no treino. Tem Você vai treino. comigo. Ela falou, não, eu falei, se não tiver ninguém, nós dois vamos voltar. E aí você vai. Se tiver mais um, Vai treinar você. eu, você e a pessoa.
Ela ficou brava comigo, mas ela foi. Você vê que já vai trabalhando também a De começo, disciplina, né? disciplina, É o disciplinado. compromisso. Compromisso. Aí nós fomos, tudo. Aí depois ela foi pro aniversário, deu tempo de ela ir pro aniversário. Que legal. Deu tudo certo. Mas a gente começou a trabalhar. E aí começou a vir mais um. Aí o amiguinho dela, "Ô, você faz jiu-jitsu?" Aí começou a vir, que é o João, o nosso vizinho lá, e por sinal tava desviado. Olha E aí. através do jiu-jitsu, ele hoje tá lá na igreja, tá uma bênção, tá tocando, Que legal. tá bem, graças a Deus aí. E com isso, um foi falando pro outro, um foi falando pro outro, um foi falando pro outro. E hoje nós estamos em média de 30 a 40 alunos lá. Olha que bênção. Caramba, é o quê? Você faz uma vez por semana? 2 vezes. 2 vezes por semana. Sexta-feira, 20 horas. Então, pessoal, quem quiser treinar jiu-jitsu, Aí, ó. acompanhar esse projeto Jiu-Jitsu pela Paz. Sexta, 20 horas, sábado, 2h30 com as crianças e às 15h30 com os adultos e adolescentes. Vai tá? estar passando olha- na tela aí. Não, eu vou te falar, porque assim, eu já fui algumas vezes lá no Jiu-Jitsu pela Paz. Eu ia mais quando era lá no CT Pedrosa, com Blade e tudo, porque escuta a história. Meu irmão começou a ir pra igreja lá, ficar mais próximo do Xavier, lá na IPR, e nesse período eu não tava tão próximo deles, né? Aí ele começou a ir com o Xavier lá pro CT, treinar jiu-jitsu e tal, e eu sempre quebrava o Davi, né? A gente sempre que brigava, eu levava vantagem, né? Do nada eu comecei a tomar um prejuízo na briga. Eu falei, opa, o que tá O que que tá acontecendo? acontecendo? Porque ele falou, não, vamos lá no jiu-jitsu e tudo. Eu falo, cê é louco, jiu-jitsu, eu vou sair de casa de noite pra ficar agarrado com um homem lá. Já tinha esse preconceito que foi até um pouco do que aconteceu com você. Aí um dia eles me convenceram, eu falei, tá bom, eu vou. Aí cheguei lá, falei, pô, mano, teu kimono, Xavier, não, bom, mas a gente é da mesma altura, mais ou menos, só muda a carcaça, né? Mas dá pra usar o kimono aqui. Eu falei, beleza, ele me emprestou o kimono. Cheguei todo grandão, falei, mas esporte de moça aí. Cheguei até brincando com o Blade, falei, aí, professor, qual que é o primeiro que vai apanhar aí? Não, você vai começar no aquecimento. Eu, faixa branca? Falei, não, eu quero lutar com faixa preta ali. Não, você quer lutar com faixa preta? Ô, Xavier, eu vou fazer um rola aqui com ele, beleza? Cara, eu quase apaguei, mano. Caramba. Não, mas assim, gente, pelo amor de Deus, tudo com técnica e tal, não foi nada assim, mas aí desconstruiu a imagem, eu comecei a querer ir mais e tal, porque a gente vê que é muito legal também a união do pessoal, né, Xavier? O quanto que o esporte é fundamental e até trazendo pra igreja, o quanto que une a galera, né? Que eu já acompanho lá no seu Instagram, no Instagram da igreja do Jiu-Jitsu pela Paz, meu, você vê muito jovem lá e que eles começaram a migrar pro culto também. Exatamente, cara. Até essa semana que passou, eu fui treinar lá no Pedrosa, lá onde eu realmente treino. E tava comigo o João, a Eduarda e o Kaique. E vindo falando do projeto, né? O quanto isso é benéfico pra tirar. A Eduarda me falou: eu vim treinar jiu-jitsu, eu vim pro jiu-jitsu e depois eu vim pra igreja. Falei, sério, Duda? Aí ela foi uma das minhas alunas lá em 2019, lá no começo. Parou por causa da pandemia e voltou agora faz 1 ano. Legal. O esposo dela, que é o Kaique, tem uma história tremenda também, do usuário de droga, tudo mais, caminho bem errado. Através dela, veio pra igreja, tá no jiu-jitsu. Caramba. Então, tipo, isso é bem... E o João, que veio através da minha filha, foi pra gente lá, já não queria saber de Deus e hoje tá. Então ele falou, os 3 aqui, cara, é através desse projeto. Então, pra você ver como que o jiu-jitsu junto com Deus, cara, ele é uma ferramenta É uma tremenda. porta que se abre. E Tremenda. assim, aproveitando o gancho, né? Como que você vê, Xavier, você que tá nesse meio faz muito tempo, foi ao jiu-jitsu, foi algo que até mesmo antes de você ir pra igreja, fez você ter uma mudança de vida assim. Como que você vê a parte da arte marcial, a importância da arte marcial, ou de qualquer esporte em si, na área da disciplina de uma pessoa, do desenvolvimento da pessoa? Não só o jiu-jitsu, mas outras artes marciais também, elas são fundamentais. Por exemplo, jiu-jitsu. Eu posso chegar lá, a gente se vê fora. Quando nós entramos no tatame, nós cumprimentamos tudo de novo. Sim. Uhum. Em ordem de faixa, por reverência aos mais graduados, até aos menos graduados. Fica em ordem. Então, tipo assim, você tem uma disciplina, você tem uma conduta a seguir. Você tem um respeito. Então, por exemplo, o mestre tá falando, você presta atenção. Não pode sair falando, conversando, atrapalhando a aula. Você tem que ter esse respeito, né? Isso em qualquer lugar, né? Não só Sim, na sem arte marcial. dúvidas. Mas isso, principalmente, ela vai te doutrinando para isso. Para você ter respeito, você respeitar o seu companheiro. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito lá pro pessoal, só depende de mim treinar. É um esporte individual. Só que sem meu companheiro, eu não consigo treinar. Então eu preciso dele bem. Então é aí que Sim. vem o companheirismo. Eu preciso me aproximar do meu companheiro, ter Importância. ele bem, ter ele disposto a treinar.
Então, não é só, é eu e mais ninguém, né? Preciso do meu E companheiro com isso aí. E, cara, algo bem legal assim, que eu presenciei lá no jiu-jitsu é a empatia que principalmente os mais graduados ele tem. Porque eu tinha uma construção de imagem do seguinte: cara, eu sou faixa branca, eu tô começando, os caras não vão nem querer trocar ideia comigo. Pelo contrário, quando ia ter um rola, até o Xavier, vamos fazer um rola aqui. Eu falo, caramba, meu, eu tava na época, você lembra, só a capa, pesava o quê? 75 quilos e ele com 130, Capa da mano. gaita, só. Tava com 130 na época, né? Então até hoje. Até Eu hoje. falei, mano, a mesma coisa ser uma bicicleta puxar carreta, velho. Não, exato. Então era, tipo, muito diferente, mas você vê com a técnica, ele, não, faz o seguinte, tal, ele não ia, vou finalizar, vou bater, porque ele sabia que ele ia ganhar de mim. Ele queria que eu aprendesse realmente a técnica, fizesse certo e com paciência. Então você vai falando, caramba, meu, o pessoal é gente boa. Ia ter um momento de confraternização, teve até um dia lá que pediu pizza com a galera Sim. e tal. E o povo que come também, meus caras, tudo que luta come, viu? E então você vê que esses momentos é bem legal, que não é só dentro do tatame, é fora É também fora que tem também. essa E construção. deve ser muito gratificante, né, ô Rafael? Por exemplo, você vê alguém que, sei lá, começou com você há 10 anos sem saber dar nenhum golpe. Não sei se você já treinou alguém que hoje em dia tá em campeonatos, provavelmente sim. Mas como que é isso, essa gratificação assim de caramba, olha isso, começou comigo, eu comecei ensinando e hoje se desenvolveu. Cara, eu falo pra eles isso, né? Eu fico mais nervoso quando eu tô lá de fora, vendo eles, do que quando eu tô lá dentro, né? Quando eu tô dentro, eu fico tranquilão. Eu vou lá, luta, ganhei, perdi, não, beleza. Mas quando eles estão, meu, é uma adrenalina completamente diferente, sabe? Tem meu aluno, o Jeff, ele foi disputar um campeonato e ele era o mais leve da categoria e o mais baixo. Olha, Então complicava pra ele. É. Ele tava de categoria pesadíssima, que seria a minha categoria, é acima de 100 quilos. Ele querendo tinha ou não, influencia muito, né? influencia. Pra quem só não faz força quem não tem. Exato. Então, assim, ele bateu 100 quilos e 500 gramas, então ele era mais leve, então tinha cara muito maior, então eu falei, cara, você tem que prestar bem atenção no que você vai fazer, porque um erro seu, o cara vai Fatal. amassar Já você, era. cara. E ele fez 3 lutas duríssimas nesse dia aí, e ele saiu campeão, cara. No dia eu chorei abraçando ele, até me emociono, porque eu vejo a transformação, não só de luta dele. Ele foi lá, ele foi campeão. Mas eu sinto que realmente mudou ele. No primeiro dia que ele chegou, quando voltou da pandemia, ele também foi um dos meus primeiros alunos. Ele não conseguia fazer um rolamento. Caramba. Ele não tinha coordenação para isso. Ele não conseguia, o corpo dele não ajudava ele a fazer isso. E eu falava, faz do seu jeito, vamos fazendo, vai se Vai esforçando, que você aprendendo. vai mudando. Não importa o que tá fazendo errado. Você tem que tentar aprimorar. Então ele fazia o rolamento meu torto, eu não conseguia para frente, eu não conseguia fazer de costa. E quando ele foi campeão, eu abracei ele, eu falei, tá vendo, isso aí é legal ser campeão, mas é mais a mudança. O quanto você teve dificuldade lá no começo e olha como você tá hoje, subindo no pódio, sendo campeão, ganhou até uma grana no dia. Que Que legal. legal. Ele Então, veio pelo projeto da igreja? veio pro projeto da Que igreja. legal. Começou lá na igreja, foi lá. Ele ganhou mais alguns outros campeonatos aí depois aí. A galera lá não tá pura, não. Os caras tá voando no Gil. Chega lá é pra ganhar. Quando eu levo bastante eles lá pra treinar junto comigo. Quando eles vão lá, o pessoal fala, mano, vocês dão pra esses meninos lá. Eu falei, água da igreja. Porque os meninos, pega firme, abraça realmente esse projeto aí pra treinar. Cara, E não só pra. Que nem todo treino. Acho que até é um canal de bênção aí que a gente fala, porque se uma pessoa, vamos pro culto? Às vezes Tô torce o treinar, nariz, é, não quer velho. ir. Mas você chega pra ele, vamos treinar treinar. jiu-jitsu? Aonde? É na igreja. Mas não é culto, né? Não, é jiu-jitsu. é jiu-jitsu. Beleza. Eu chego lá, o pessoal fileirou, comenta lá, fecha a roda aqui, faz favor. Normalmente sempre o visitante fica do meu lado, né? Aí eu olho pra ele e falo, toda vez que a gente vai começar, a gente lê uma palavra, faz uma oração, tá? Aí alguns, quando eu já conversei fora, eu falo, então hoje é sua vez. Fica à vontade aí pra dar uma palavra, né? A pessoa que já legal, até olha assim. Arregala o olho. Vem comigo. Aí dá uma palavra, faz uma oração. Então, tipo, querendo ou não, é uma sementinha plantada. Sim, né? e já vem quebrando, assim, muitos paradigmas, né? A gente tava falando agora há pouco, poxa, pensa numa pessoa que, na cabeça dela, uma pessoa que, pô, não vem de um berço cristão, tá acostumada a escutar, não, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, crente é chato, cristão é chato. Chega lá,
Só o pessoal sem querer forçar nada, algo leve, mas um jiu-jitsu, uma comunhão, no meio da comunhão, você coloca um momento de oração, um momento de palavra, pra ir inserindo dentro da pessoa de leve, Sim, assim, sem sim, sim. querer assustar, assim, né. Pô, mas que bacana, hein. Cara, Caramba. sensacional. E porque eu vejo pelo processo que eu conheço muito da galera que tá lá, né. Porque, cara, eu fiquei minha vida inteira praticamente lá na presbiteriana, foram 18 ou 19 anos. Então eu acompanhei muito desse processo, mas você vê que é reflexo da pessoa que tá à frente. Obviamente eu creio que Deus levantou o Xavier e capacitou ele, porque você vê que a rapaziada lá é reflexo dele. Ele é um cara de coração gigante, que tá sempre disposto a ajudar. Que nem ele deu o exemplo agora de voltou da pandemia, não conseguia rolar. E nunca teve essa distinção. Ah, eu sou graduado, o outro é bom e separa. Cara, é todo mundo um time, ninguém tá lá pra se machucar, é tudo por um propósito, todo mundo é amigo e, cara, eles se viram numa família. Hoje eles são um grupo forte, unido, e que você vê que isso refletiu nos jovens da igreja também, né? Sim, Com os cultos lá de jovem, eu vejo o William postando, tá super movimentada sim, também. bastante. E, meu, além de tudo, além de você passar a técnica, você consegue passar o seu exemplo, né, de quem você é. Você vê deve ser muito gratificante você ver, poxa, em jovens que eram de um jeito e hoje pode ser extrovertido, pode ser, sabe, mais aberto às coisas, muito Sim. bom, né. Eu fazendo isso, eu tento me aproximar ao máximo deles, que lá ainda nem todos são cristãos, tem gente de fora, de outras Aham. regiões, mas isso não interfere, a gente trata do mesmo jeito, e eu tento me aproximar deles o máximo possível. Por quê? Ah, o dia a dia da pessoa, qual que é os problemas que ela tem? A gente tem que agir nisso, né. Uhum. Eu não quero saber da religião que ela tem, eu quero falar de Jesus pra ela, no problema dela, para que ela veja que Jesus é a solução dos problemas. Não é a minha igreja, não é a sua igreja, é Jesus. Representa Jesus, não uma religião, né. Exatamente, cara. Se ela for pra minha igreja, beleza, mas se ela não for pra outra, beleza Se também. conhecer O que importa Jesus, é falar de Jesus. é isso. E temos alguns exemplos lá de pessoas. Teve um dia, eu cheguei pra uma pessoa e falei: "Você, vai treinar eu e você". Aí a pessoa, tipo, estava meio cabisbaixa, né, falei: "Só que é sentada lá fora, vamos conversar". Que legal. "Por que você quer conversar comigo?" Eu falei: "Você não tá bem, eu tô vendo isso em você, né. Quer conversar?" "Não". "Então me abraça". Na hora que você abraça a pessoa, ela começou a chorar. É. Fala, se você não quiser falar, não tem problema, mas põe pra fora, chora, é isso aí. Eu sei que você não tá bem. Se você não quer falar do seu problema, não tem problema, mas eu tô aqui pra te ajudar, não importa no quê. Aí a pessoa começa a falar, e você começa a ajudar, você começa a orientar, e orientar na palavra de Deus, Sim. né. Eu não quero falar: "Ah, a placa da minha igreja é melhor do que a sua", não, é Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Uhum. Orientar. E conforme eu vinha falando, fazendo isso com algumas pessoas, aconteceu. Eu tive mães chegando em mim, tempos depois: "Você é como um pai pra eles. Que Que legal. legal. O pai que eles não teve em casa, você tá sendo pra eles". E aí eu penso: "Cara, eu não faço nada demais. Eu venho, dou um treino, se eu percebo que tá mal, Dá um eu aconselhamento. converso, eu tento estar disponível, tento ajudar, mas só". E eles me vê dessa forma. Então imagina o quão carentes estão, quão necessitados estão. Sim, Então, tipo, precisando do quê? De Jesus na vida, né. Aquele vazio que esse mundo dá, essa felicidade vazia, momentânea, que Jesus só pode preencher, é isso que as pessoas estão necessitando. exato. Quando você faz um pouquinho do diferente, as pessoas veem que é uma coisa muito grande. E eu tive até um aluno lá que um dia falou assim: "Pô, eu vi você conversando com tal pessoa s outra semana, eu posso conversar com você?" Eu falei: "Claro, Olha que legal. vamos lá, o que que você precisa?" Eu queria te contar que semana passada eu vim treinar, mas meu pai tinha acabado de se matar". Nossa. Eu falei: Caramba. "Como assim, cara?" Ele falou: "Mas o que que tá acontecendo? Como?" Aí você vai ver a bola de neve que tá a situação pra você começar a aconselhar a pessoa. Então, tipo, não é simplesmente um treino de jiu-jitsu. Você tem que estar despreparado pra aconselhar psicologicamente, entender a Psicologicamente. família, como você pode ajudar. A família tá destruída. Então, você querendo ou não, você entra no meio pra tentar ser a solução. E às vezes aquele momento é a única válvula de escape que aquela pessoa tem, né, ela não Ela tem vai estrutura no lar. ela vai treinar pra esquecer os problemas, É. Exato. né. A gente pega bastante isso daí. E e aí que é a importância do jiu-jitsu na igreja, você conciliar a arte marcial, que é uma válvula de escape, que ajuda as pessoas na mudança, você coloca Jesus na situação,
E aí a pessoa realmente, ela vê a transformação e ela realmente consegue mudar a vida dela. Caramba, e assim, né, a gente vê que, poxa, isso é ser igreja, né? Não é só virar: "Eu preciso fazer uma oração por você", glória a Deus, faça oração, mas ser igreja, poxa, às vezes vai uma pessoa lá que, sei lá, quer treinar, mas tá com fome, tá passando por alguma dificuldade, dá alimento, sabe? Dá alimento, dá a palavra, dá um aconselhamento igual aconteceu. Poxa, eu tenho certeza que isso que você falou mudou o dia dessa pessoa, sabe? Poxa, tinha acabado de perder o pai, não se sabe o que que ela poderia fazer se não tivesse o jiu-jitsu, essa válvula de escape. Sim. Não necessariamente ir pra igreja, mas um meio que vocês acharam de trazer a pessoa pra igreja, assim, sabe. Com É certeza. realmente Cara, incrível, são assim, né. testemunhos lindos e que acabam gratificando, porque é o que eu falei, pô, o Xavier, meu, ele é pai, ele é marido, ele tem as atividades da igreja, ele trabalha e tem um momento que bate o cansaço. Mas assim, o Espírito Santo vai tocando o seu coração e vai motivando através dessas coisas, e você tem que buscar forças a todo tempo em Deus, né? Porque não deve ser fácil, né, Xavier? Não, não é, cara. Não, os treinos são de sexta-feira à noite. Eu saio 6 horas do serviço, eu tenho que ir pra casa, tomar banho, jantar, subir pra igreja, arrumar tirar todos os bancos lá, são aqueles bancos antigos De ainda, Uhum. madeira, então eu tenho que grandão, arrastar pesado, hein? tudo, meio que empilhar. Agora estamos aumentando o tatame, então eu tenho que empilhar um no outro, descer, subir todos os tatames. Então, quando tem gente pra ajudar, beleza, mas quando não tem, é É você sozinho, sozinho. E pra guardar a mesma coisa, pra ir embora. Só que assim, de sexta fica pro sábado direto, então a gente Aham. desmonta só uma vez. Se tivesse que desmontar na sexta, Aí montava acabou. lá, é puxada. Então, é muito corrido. Então, tipo, eu tenho 1h30 ali pra sair do serviço, chegar em casa, tomar meu banho, jantar, ver minhas filhas, ver minha esposa. Agora, faz 1 semana, 2 semanas que tá todo mundo indo comigo no jiu-jitsu. Antes minha esposa ficava em casa. Então, tipo, eu via ela: "Oi, tchau", e vou E já embora e era. volto 11 horas da noite. Aham. Então, agora ela tá começando a Hoje a treinar. família inteira vai lá. Tá, ela Que começou legal. aí e ela tá curtindo, tá Legal. gostando, então tá vendo que é um caminho de bem isso aí, ela tá me apoiando nisso daí agora também, Caminho, né. junto no tatame, né, antes ela apoiava só de fora, agora ela tá apoiando dentro também. Caramba, glória a Deus. E assim, Rafael, a gente tá falando um pouco da sua parte na igreja, mas você também luta, né? Já lutou Também. campeonato. Conta Sim. pra gente aí uma história aí de algum campeonato, de alguma coisa. Fala um Cara, coitado aí que teve que apanhar de você. o último campeonato que eu disputei agora faz 2 meses, a Copa Diadema. Eu tava: "Não, tem que ir bem, né, tem que lutar". Pressão assim na cabeça. Ah, é que assim, Mais uma autocobrança. porque eu falei: "Bom, eu preciso ser campeão, sabe, mostrar lá". Na faixa preta eu não tinha sido campeão ainda. Aham. E eu falei: "Então tem que chegar lá, né, fui fazer a primeira luta, tinha a categoria peso e a categoria absoluto. A categoria peso é separado realmente por peso, da sua idade, sua faixa, né, e o absoluto é todo mundo junto. Então você pega o cara leve até o mais pesado. E aí eu fui lutar a categoria, perdi. Fiquei bravo, falei: "Eu não acredito, velho. Não acredito, eu perdi, velho. Putz, fiquei mó chateado". Aí fui chamado pra categoria absoluto, né. Aí chamou o cara lá, fui lutar com o cara. Eu falei: "Meu, não vou perder, não vou, essa eu vou ganhar". Aí, até foi o que eu até comentei no começo, que minha filha foi até fazer a filmagem da luta, ela não conseguiu lá, que foi muito rápido. Mano, eu chamei ele de uma força, aí eu fui na chave de joelho nele, assim, aí ele foi tão rápido, eu fiz tanta força que eu desloquei o ombro. Caramba. Aí eu já não conseguia mexer mais o ombro aqui, né, eu falei: "Meu Deus, eu tenho mais uma luta ainda, não vou conseguir". Aí eu fui ver a outra luta, era o Denilson, ele é meu companheiro de equipe. Sim. Ele tava fazendo a outra semifinal. Aí ele foi e ele ganhou. Eu falei: "Graças a Deus". Aí ele falou: "E aí?". Eu falei: "Eu ganhei". Ele falou: "Eu também ganhei". Eu falei: "Fechou, velho, não vamos lutar não, porque eu não aguento, meu Sem ombro ombro. não mexe mais, não mexe". Aí acabamos sendo campeão lá, dividimos o dinheiro, valia uma grana. Que legal. Mas veio, tipo, putz, eu fiquei tão chateado que eu perdi a primeira luta, cara. Nossa, eu fiquei Nossa. muito É, cara, chateado. que você treina pra caramba, você chega Ah, empolgado e vai lá assim. e Aí o outro eu consegui ganhar, mas depois a gente saiu tava minha esposa e minhas filhas, tava tudo junto, a gente saiu pra tomar um sorvete, eu fui abrir o freezer do sorvete assim, ó, não tinha força. Eu tive que Nossa. trocar a mão pra puxar, porque não mexia mais nada. caramba, você deslocou o ombro dando um golpe. Fazendo a força que eu precisava abraçar a perna do cara. Então, como eu fico com muita força pra abraçar aqui,
Eu tava, tipo, meio que com raiva que eu tinha perdido. Eu só botei Ai, nele. Coitado dele, saiu de lá coitado. pro ML. E essa foi a única lesão que você teve? Ou já teve alguma lesão no jiu-jitsu? Cara, eu quebrei o nariz uma vez, aqui. Nossa. O Zóio que me apresentou o jiu-jitsu, ele foi me dar um golpe que é o armlock, ele tem que passar a perna por cima da minha cabeça, e eu fui levantar, e o calcanhar dele bateu. Uhum. Nossa, Aí na quebrou hora aqui. começou a sangrar. Não, eu Não só... sangrou? Na hora que eu puxei o ar assim, tipo, doeu muito. E aí eu fui no médico, tirar raio-x, aí tava o trinco assim, ó. Aí, pô, não tem o que Nossa. fazer. Tem maneira, só não tava pancada de novo, né? Aí, A Ah, recuperação mas a o... maioria das lesões são sem querer, né, que acontece. Então, a minha aliança, ela é muito folgada. Faltava, acho que um mês pra eu casar. Eu tava treinando, fazendo uma movimentação básica, assim. Aí meu dedo enroscou no tatame, assim, ele quebrou pro lado aqui, ó. Mentira. Aí ele ficou inchadão. Aí minha aliança, ela é até muito folgada aqui, Pra entrar no dedo. porque tava muito inchado. Eu falei, mano, aí eu aumentei a aliança pra poder passar no dedo no casamento. Cara, Caramba, é muita que história isso? legal É e com história. certeza a gente, o Xavier, sempre que tá caminhando aqui pro final do programa, a gente faz um ping-pong de perguntas, que a gente manda umas perguntas com respostas rápidas, só antes da gente encerrar. Então, vamos começar, Enzo, fazer umas Vamos, perguntas vamos. pra ele? Xavier, primeira Meu Deus, pergunta, vamos lá. assim, básica, é ping-pong, só pra você entender. É ping-pong, mas você não precisa responder com uma palavra só. É, Mas é só o nome. A gente até falou, o Gabriel, que vai trocar o nome. Mas, assim, primeira pergunta é: louvor que você gosta? Ah, cara, tem tantos aí. Mas um que eu gosto bastante, eu tava até ouvindo, ó. Fugiu o nome, cara. Fugiu o nome. Que fala o descendente de Davi. Nossa. ah, sei. O homem mais notável. Ele canta Esse também. é bem legal. Agora acabou. Esse louvor é sensacional pra mim. Legal. Eu venho ouvindo ele há um Caramba. bom tempo aí, ele toca bastante comigo aí. Que bacana. Xavier, um versículo da Bíblia marcante, seu favorito. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Legal. Glória a Deus. João 3,16. Nossa. Esse E versículo, agora, acho que sim. assim, é a última. Você pode se alongar pra responder, porque pra gente, teve até gente que chorou aqui já quando escutou a pergunta, mas na sua vida, pra você, pro Rafael hoje, quem é Jesus pra você? Tudo. Tudo, cara. Ele. Se eu sou quem eu sou hoje, é por causa dele. Se eu tenho minha família estruturada, é por causa dele. Se eu tô nesse projeto de jiu-jitsu hoje, é por causa dele. Se eu sou um diácono na igreja prestativo, é por causa dele. Se eu faço parte do social, na entrega de cesta básica, é por causa dele. Se eu sou um dos líderes dos jovens para acompanhar, é porque por ele. É tudo por ele. Então, ele realmente mudou minha vida, porque eu era literalmente da água pro vinho. E eu falo para todo mundo, eu não gostava de trabalhar, eu era muito briguento, eu era muito explosivo. Jesus entrou na minha vida. Eu não falto meu serviço de forma alguma. Antigamente eu faltava segunda e sexta, eu não queria trabalhar de jeito nenhum, queria ganhar meu salário. Então Deus literalmente ele mudou tudo da minha vida, tudo, tudo. Então o homem que eu sou, se eu sou responsável hoje é por causa dele, se eu tudo, não é? Ele é tudo pra mim. Que bênção. Caramba. Sensacional a Que resposta, hein? bacana, não, a gente até se emociona aqui, assim, a gente teve o nosso episódio de estreia, foi com o pastor da nossa igreja aqui, o pastor DS, assim, a gente também se emociona, eu também lacrimejo aqui quando eu escuto, essa resposta sempre quebra tanto quem tá sendo entrevistado, quanto quem entrevista, mas antes da gente encerrar, Dani, a gente tem a nossa Sim. lembrancinha. É Muito uma singela obrigado. homenagem Singela pra homenagem. você. Pode abrir aí e mostrar pra câmera. Olha, caramba, essa aí dá pra tomar um cafezinho legal, hein? Show de Aqui, ó, tem bola. a cartinha também. Cartinha Ô, nós lindo, citado cara. pra você. Glória. Deus te abençoe na sua vida. Amém. Muito obrigado. Obrigado Amém. a vocês. Obrigado pelo Obrigado, convite. Rafael. Deus Foi. abençoe. Sim, muito projeto de obrigado pela vocês sua também. presença. E, ô, Xavier, só pra gente encerrar, olhando pra sua câmera, se você quiser dar um recado, falar algo que tá no seu coração pra quem tá nos assistindo, fica à vontade agora, só antes da gente encerrar pra aquela câmera ali. Amém. O que eu tenho para falar é: busquem o Senhor em toda a situação da sua vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, não tem outro. Todas as soluções para os nossos problemas é Jesus. Então,
Não importa a situação que você está passando, não importa a dificuldade, coloque diante de Deus que Ele vai dar a solução, Ele vai dar o recurso e é isso. Jesus é o caminho. Glória a Amém. Deus. Sensacional. Enzo, mais uma vez, cara, sensacional dividir a mesa com Prazerzão. você. Xavier, obrigado, meu queridão. Deus Prazer, abençoe. Xavier. Deus Obrigado. abençoe sua Valeu. vida. Amém. O projeto. Obrigado. Pessoal, você que acompanha ou quer participar do projeto, as redes sociais do Xavier vai estar aqui na descrição. Pode mandar mensagem para você lá, né, Xavier? Querendo Pode sim. participar, o endereço da igreja, os dias que tem. E, pessoal, muito obrigado por mais uma vez vocês acompanhar a gente. Sintonize na igreja, deixe sua mensagem, seu comentário, compartilhe bastante e Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, valeu.